Pois é, 24 de janeiro de 2026, eu aqui de novo, perto da pedreira desativada da Estrada dos Alpes, né? Como eu venho em seguida pra cá, gravo vídeos pra não pegar tanto barulho, né? E pegar uma paisagem bonita. Mas a pessoa ouve minha voz e vê a paisagem bonita, né? E hoje eu vou falar sobre mentiras, sobre espiritismo, né? Coisas que são divulgadas por muita gente, às vezes sem querer, não, né? Que não tem nada a ver com o espiritismo, ou muito pouco a ver, né? E para isso tem que contar um pouquinho da minha história, né? Que eu não era espírita, eu tinha uns fenômenos já paranormais, mas não era espírita, eu era tipo o Padre Quevedo, né? Tudo era fenômeno paranormal, da energia da mente, apesar que isso também não diz muita coisa, né? Já que não tem aparelho para medir a energia da mente, né? Para medir telecinésia, telepatia, não tem aparelho sensíveis a isso, né, que possa medir. Mas eles diziam assim com tanta certeza que eu acabava comprando a ideia, né? Que em parte é verdade, mas em parte é forçado algumas coisas. E o espiritismo, enfim, né, eu até era bem simpático a religiões mais bíblicas, assim, evangélicas, né? Testemunho de Jeová, coisas assim. Então todos os livros dessas pessoas falavam mal do espiritismo, né? Falavam mal do Kardec e tudo mais. E eu, bom, um dia me dei conta, né? Lá já indo perto dos meus 20 anos, 18, sei lá, 17, 18, sei lá, 20, 19, que eu não tinha lido os livros dos espíritas, né? Que eu tinha que ler para ver, né? Como é que eu ia julgar sem conhecer, né? E eu não comecei, como muita gente indica, pelo Evangelho, e eu também não indico começar pelo Evangelho. Eu sou do contra, né? Eu acho que o Evangelho é muito religioso para quem está iniciando. Eu indico começar pelo Livro dos Espíritos, que é o primeiro do Kardec, né? Que eu acho mais lógico, mais racional, né? E realmente, depois que eu li, eu vi que o que falava eram mentiras, né? Eram distorções, enfim, né? Aquela história que também falam da Bíblia, na Bíblia diz isso, diz aquilo, e às vezes não tem nada na Bíblia lá. Nada disso está na Bíblia ou está muito mal interpretado, né? E então eu fui, né, fui pegando gosto pelo espiritismo, né, e explicava muito melhor tantas coisas que eu passava, como a minha ideia de Deus, né, um Deus justo, bom, né? E fui, enfim, comecei a estudar melhor o espiritismo, né? E mesmo em épocas que não tinha toda a tecnologia, já vinham talvez DVDs, eu menos, mas já vinham DVDs e fita VHS. E eu ganhei muitas fitas VHS de uma pessoa, nem me lembro de quem, que depois futuramente doei, né? E eu comecei a ver muitas palestras, né? E aí, as palestras eu costumava ver mais de uma vez, né? Já que eu não aprendo muito rápido, né? E eu tenho que ver às vezes mais de uma vez, principalmente se eu gosto. É o meu jeito de aprender até hoje, né? Gosto de vídeo, gosto de ouvir também, né? Porque ler pra mim às vezes é monótono demais, né? Apesar que eu já li muita coisa também. Então os vídeos me salvaram, né? Eu tinha que ver às vezes duas, às vezes três vezes. E até hoje, assim, cada vez que eu ouvir, eu vou entender diferente, né? É que nem ler livro também, se a gente lê de novo, entende diferente, né? Entende com outra compreensão. E eu fui fazendo isso ao longo de muitos anos. Então quais são essas mentiras que falam, né? Na verdade é assim, as pessoas vão numa casa supostamente espírita, nem sempre é, né? Que já é algo errado, né? Chamar a casa espírita casas espiritualistas, né? Tudo que é casa que tem a ver com reencarnação, espírito, né? Chamam de espírito às vezes. Mas ela frequenta uma casa lá e alguém da casa disse para ela uma coisa, que tem que dar 5 pulos e espirrar para ir pro céu. Claro, alguém que não entende do espiritismo, alguém que não estudou bem, né? Ou que acha que qualquer entidade sempre fala a verdade, né? Então a pessoa se baseia nisso, né? Aí a pessoa começa a achar que aquilo é o espiritismo, né?
e na verdade é uma opinião de alguém completamente sem conhecimento ou distorcido, né? Acredita que tudo que a entidade fala é espiritismo, acredita que toda a interpretação dela é, né? Isso eu já ouvi várias vezes ao longo de anos, né? A gente vai ouvindo. E a pessoa para de frequentar, né? A pessoa diz, ah, mas eu ouvi isso. Muita história do pecado, né? Que na verdade não é bem isso, né? Maneiras às vezes de explicar que são mal compreendidas, né? São, né, que os ajustes do universo, a necessidade da gente evoluir, né? Nem sempre tu tá devendo, né? Mas temos que ser exercitados, né? Para evoluir, né? Então, se fosse tudo fácil, a gente não exercitava, não evoluía, não criava inteligência, não desenvolvia, né? Então é muita coisa assim nesse sentido, que as pessoas acham que é espiritismo e não é. Eu indicaria assistir os últimos grandes oradores, né? Teve o Divaldo, que faleceu há pouco, e muitos outros também, né? Que tem um modo de ver e de explicar muito melhor, né? E não adianta ver uma palestra, né? Não adianta ser uma palestra. Uma palestra não, olha, tem que ser gênio pra gente entender. É bom ver muitas palestras de alguém que a gente começa a gostar, espíritas de verdade, né? Não adianta ver espiritualista porque talvez vai distorcer, né? Isso eu estou falando se a pessoa quiser conhecer o espiritismo, né? Então eu indico sempre assistir muitas palestras, ouvir bastante vezes. Claro que o certo é ler os livros, estudar, né? Parte por parte dos livros, toda aquela coisa que tem dentro da casa espírita, né? Mas eu acho que as palestras ajudam bastante, né? Os vídeos são longos às vezes, né? Mas é bom que seja longo para ser bem esmiuçado. E às vezes a pessoa tem que ouvir mais de uma vez também, né? Não adianta ouvir um pouquinho ali rápido por cima e achar que entendeu uma coisa que também é uma filosofia, né? E exige um grau de atenção grande também, né? Alguns palestrantes que eu posso indicar assim tranquilamente, né? Alberto Almeida, Sérgio Lopes, que é de Pelotas, tem que pesquisar Sérgio Lopes Espírita, né? De Pelotas, senão vai dar em outra pessoa. O Haroldo de Souza, né? O Haroldo também é muito bom. Enfim, tem o Divaldo, né? O Divaldo Pereira, né? Acho que todo mundo conhece. E vão ter muitos outros nomes que agora não me vêm, né? Mas esses são muito bons, né? E sempre repetindo, não vai ser uma palestra e vai mudar a cabeça de alguém, talvez, né? Ou talvez até vai, né? Às vezes tem que ver mais vezes, refletir. Eu tô com sono na câmera aqui, né? Então é necessário, o estudo é necessário paciência, né? A compreensão é necessário paciência, né? E é isso, quem procura acha, né? Quem procura conhecimento pode orar por conhecimento, a intuição vai guiar, né? E aqueles que não procuram, aqueles que procuram uma mágica, né? As coisas instantâneas, a evolução instantânea, né? E não entendem que para uma eternidade, para uma vida eterna, né? Alguns séculos não é nada. Então, né? Só é nada para nossa concepção de tempo, né? Parece demorado, né? Mas a pessoa pode evoluir mais rápido, né? Se dedicar de alguma maneira, né? Pelo menos na parte do estudo, né? Pelo menos tentar entender, né? É isso aí.